cumprimentando a todos os presentes, uma boa tarde. É uma satisfação imensa receber todos os operadores de direito e que nossa sessão transcorra, como sempre o fez, com tranquilidade, sabedoria, que é para que nossos trabalhos possam se desenvolver da melhor forma possível. Eu coloco em mesa a apreciação da ata da sessão próxima passada. Pela aprovação, Excelência. E também, diante da manifestação dos eminentes pares, dou por aprovada. Os processos com pedido de vista e os suspensos, que é aquele nosso, doutora, eu vou pedir para que a pauta dele se faça só para o mês de agosto, tá certo? Verdade, para depois, no final de agosto, que a senhora vai fazer. Não é nem o final, eu chego logo, antes da última, no mês de agosto, dá para fazer o julgamento pela própria composição originária da Câmara, 85. Eu tenho férias, 20 dias. Mas o amigo fica quantos dias de férias? 20 dias? Então, pronto, para a última sessão, doutora. Sai dia 12? Ah, não, eu saio no início. Eu saio logo no dia 1º, que é um dia útil. Diga. Eu não vou para a Europa, não. E se fosse de lá para cá, de acordo com quem inventou, dava para participar virtualmente. Não tem problema nenhum. Pode ser a primeira, ou ele suspende por um único dia as férias. Tá bom, doutor? Sem problema. Aqui nós estamos conversando todos pela empatia e de forma adulta. Agora vamos para o pedido de sustentação oral. Nós vamos comunicar aqui que houve uma inversão devido a uma das advogadas já se encontrar presente para fazê-lo, tá? No caso aqui, doutora, não estou vendo o nome das advogadas. Doutora Ana Caroline, a senhora? Perfeito. Nós estamos fazendo a inversão para, como a senhora está presente, e a outra colega, ela está virtualmente, eu gostaria de esclarecer exatamente isso. Não é que a gente dê preferência, né? Mas, estando presente, nós acreditamos que a senhora tem muito mais, assim, uma maneira de se dirigir para a corte como um todo, embora a outra também possa fazê-lo nos 15 minutos. Ou a senhora nos permite respeitar o pedido de quem fez primeiro? Lógico, né? Está lhe favorecendo. E a doutora já ficou ciente, a nossa outra advogada, a doutora Aline Angelim. Ela está ouvindo, mas ela está na sala. Exatamente. Todas as vezes. Sem problema. Ok. Mas de toda sorte, não custa nada esta comunicação. Tranquilo. Então, vamos passar aqui ao processo de sustentação oral. No caso aqui, o primeiro é o 57, exatamente, na plataforma do SAGE, de relatoria de Vossa Excelência, desembargador Inácio. Está presente esse dia? Ele está presente, o doutor está presente. É o doutor, doutor João Inácio. Doutor João Paulo de Azevedo Martins, não é isso, doutor? Isso. Doutor, eu só quero aqui confirmar o AB de Vossa Excelência. É a 32835, secção Ceará. Quando o senhor estiver devidamente aparamentado, o senhor sinaliza que é para a gente poder iniciar aqui o prazo da sustentação. Está vendo como alguns têm facilidade e outros sim, e, ai meu Deus, se perdem. Mas faz parte da formalidade. Doutor João, por favor, Vossa Excelência dispensa a leitura do relatório? Então, a partir desse momento, o senhor tem 15 minutos para a sustentação oral, tá?
Doutor, está computando já? Aqui, obrigada. Boa tarde a todos. Boa tarde. Primeiramente, gostaria de cumprimentar aqui a presidente da casa, desembargadora Lisete. Gostaria também de cumprimentar os outros desembargadores que vão compor essa turma de julgamento, desembargador Durval, desembargador Inácio, que é o relator do meu processo. E aqui eu venho hoje com muita serenidade, como advogado da parte agravada, os médicos Dr. Ricardo, Dr. Gessenildo, sustentar para que a gente possa tentar garantir que a sentença de primeiro grau, é um agravo, mas foi advindo de uma sentença, que a sentença de primeiro grau seja mantida intacta, pois foi uma sentença técnica, foi uma sentença que, ao meu ver, está perfeita. Tá? O caso em questão trata-se a respeito de uma paciente que estava no Hospital Municipal de Mombaça para fazer um parto, para ter o parto do seu filho ali em meados de fevereiro de 2022. O parto foi perfeito, não houve nenhuma intercorrência no parto, a criança está bem, não houve nenhuma intercorrência no pós-parto, o parto foi feito de acordo com os ditames da medicina, está perfeito. Os meus clientes, doutor Ricardo, com mais de 40 anos de profissão, já fez mais de 20 mil partos ali em Mombaça, talvez tenha feito a cidade inteira, não é? Um profissional com vasta experiência, um profissional que nunca foi demandado judicialmente, nunca foi demandado criminalmente, também nunca foi demandado na esfera ética, tem uma conduta ilibada, com vasta experiência. O outro médico, doutor Gessenildo, também, já tinha feito mais de 80 partos, nunca foi demandado judicialmente, nem criminalmente, nem na esfera ética no Conselho Regional de Medicina, tendo sido a primeira vez. Então, eu estou falando de profissionais que nunca tiveram problemas e com vasta experiência. Mas o cerne da questão aqui não é um eventual erro médico ou não. O cerne da questão aqui, desembargador Durval, é a responsabilidade civil do agente público, pois o parto ali no momento, os médicos estavam atendendo pelo SUS, pelo Sistema Único de Saúde. Eles estavam como agente público ali, não podendo em nenhuma hipótese serem demandados diretamente. Você demanda o ente público, no caso o município, que era um hospital municipal. E a parte, no caso agravante, demandou diretamente. A gente, em preliminar de contestação, alegamos a repercussão geral 940 do STF, que deixa claro que o agente público não pode ser demandado diretamente, quem tem que ser demandado é o ente público, no caso, o município. E dessa forma, o juízo entendeu o nosso pedido, desembargador Inácio, que foi justamente esse, que o ente público que deveria. Doutor, para encerrar, eu não estou dando provimento ao agravo. Se Vossa Excelência pode encerrar a sua sustentação, que eu leio só a caixa alta da emenda e vai lhe satisfazer. Pronto, o senhor está negando provimento ao agravo. Estou. Perfeito. Excelente. Então, por mim, alta aqui, eu vou ler. eu me dou por satisfeito. Ementa, processo civil, agravo de instrumento, ação de indenização, decisão que retirou os médicos do polo passivo, manutenção, ilegitimidade passiva, tema 940 do Supremo Tribunal Federal. Médicos do serviço público se caracterizam como delegatários do ente público. Ação cabível apenas em face do ente municipal. Recurso conhecido, improvido, decisão inalterada. Perfeito, desembargador. Obrigado pela oportunidade de estar com vocês. Ah, sim. Perfeito aí. É o que o colega decidiu Fazer. Ai, meu Deus. Eu acompanho ele Na mesma informação. Então, agora, perfeito. Obrigado pela oportunidade.
para sustentação oral é na plataforma PJE e está pautado como 32 para este colegiado. É da nossa relatoria e se trata de uma apelação cível número 30.14.805, dígito 56, 2023, final 0001. A doutora Ana Caroline, né, doutora? Isso, Carolina. Santos Abreu. A OAB da senhora é a 48.458, secção Ceará. Ok. Doutora, a senhora dispensa a leitura do relatório? Dispensa, excelência. Muito obrigada. A senhora tem 15 minutos para a sustentação oral, tá bom? Primeiramente, muito boa tarde a todos, os nobres desembargadores aqui presentes, na pessoa da senhora presidência. Gostaria também de saudar aqui e dizer que é um enorme prazer estar prestando a minha primeira sustentação oral na modalidade presencial aqui perante esta Câmara. Excelência, está em julgamento uma apelação cível interposta por André Gustavo de Lima e Silva, em desfavor da sentença de primeiro grau, que julgou totalmente improcedente os pedidos autorais em sede de ação ordinária, em desfavor do Estado do Ceará, e da SEBRASP, em que o recorrente ele buscava a sua nomeação para o cargo de procurador do Estado do Ceará, dentre as vagas destinadas aos cotistas. Pois bem, excelências, o candidato aqui recorrente, ele ingressou nessa carreira de procurador e ele foi aprovado nas duas fases, objetiva e discursiva, bem como na apresentação de títulos, obtendo a pontuação final de 209,82 pontos, o que o colocaria na 4ª posição da listagem final destinada para os cotistas. Salienta-se que o edital ele previa 2 vagas destinadas a negros, além do cadastro de reservas, de modo que, na cláusula 5.2.2.1 do edital, previa que os candidatos, disputando aquelas vagas de cotistas, deveriam se submeter, em caráter pessoal e presencial na comarca de Fortaleza, ao exame de heteroidentificação. Ocorre, excelências, que no dia 26 de abril de 2022, o recorrente ele acessou o link disponível no próprio edital, tentando se dar por ciente de qualquer ato ou comunicação inerente a esse procedimento, mas não havia qualquer comunicado naquela ocasião. Acontece que, de forma inesperada, no dia 27 de abril de 2022, houve a convocação para o procedimento de heteroidentificação, designando o dia 1º de maio de 2022 para a realização do procedimento, ou seja, 5 dias de antecedência para a efetivação do procedimento. E eu destaco aqui, excelência, que nós só tínhamos 2 dias úteis dentre esses 5 dias. Então, ele precisava se deslocar, organizar toda essa rotina para chegar em Fortaleza e apresentar essa documentação. Esse ato, na nossa defesa, nossa tese, ele configura, na realidade, uma violação à política afirmativa que o candidato estava pleiteando dentre as vagas dos cotistas, porque o próprio edital, para ampla concorrência, ele já trouxe todas as datas prefixadas para os atos presenciais, mas para as vagas cotistas, essas datas iam ser publicadas em um anexo, sendo que esse anexo, em nenhum momento, ele trouxe essa publicação. Então, aqui nós já temos um candidato que pleiteou essa condição de cotista diante das condições e consequências sociais e econômicas, mas ele se viu prejudicado pela própria política estabelecida no certame. Acrescento ainda, excelências, a desproporcionalidade havida nos prazos previstos no edital. Para o ato anterior à heteroidentificação, foi concedido um prazo de 20 dias de antecedência, para um ato meramente eletrônico e classificatório. Já para heteroidentificação, um ato presencial e eliminatório, 5 dias de antecedência. Então, nós temos um caráter totalmente desproporcional nesse prazo que foi oferecido ao candidato. Não é à toa que dos 19 candidatos negros aprovados para o exame de heteroidentificação, o recorrente mais 4 não compareceram ao ato, ou seja, um percentual superior a 25% dos candidatos que foram aprovados para este exame. Repito-se aqui, excelência, todos os candidatos devidamente aprovados nas fases anteriores do certame.
Além disso, um outro aspecto que nós rebatemos no recurso diz respeito aos integrantes da comissão de heteroidentificação, que só foram divulgados no dia 29 de abril de 2022, às 18 horas e 35 minutos, ou seja, com atraso e de maneira incompleta, já que na publicação não constou o nome dos suplementares, ou seja, não era possível saber informações como gênero, cor ou naturalidade para caso o candidato quisesse impugnar. Não é possível saber gênero, cor e naturalidade, tampouco era possível saber se os suplentes haviam sido convocados ou não, e se o foram, se eles preenchiam os requisitos mínimos previstos naquele edital. O recorrente, munido de sua boa-fé, com a intenção realmente de ter o seu direito ali assistido, ele impugnou administrativamente essas previsões editalícias, né, que levaram à sua eliminação do concurso, porém, a Sebrasp ela só veio a responder esse recurso administrativo no dia 3 de junho de 2022, ou seja, quando o concurso já havia sido homologado pelo Estado do Ceará, por meio do edital número 13, de 20 de maio de 2022. Por tais razões, Excelência, que nós rogamos pela reforma da sentença, pleiteamos o provimento do apelo recursal, justamente por uma violação direta ao disposto no artigo 26, parágrafo 2º da Lei 9784/99, bem como na súmula 633 do STJ. Obrigada, Excelências. Por nada, parabéns, doutora. Tá? Obrigada. Vou aqui fazer leitura da nossa proposta de emenda, ao invés de ser só a parte destacada pela sustentação oral, eu farei aqui os itens constantes da proposta. Primeiro, o cerne da questão submetida a esta instância revisora consiste em avaliar se a desclassificação do autor que não compareceu à etapa de heteroidentificação do concurso público para o cargo de Procurador do Estado do Ceará, regido pelo edital número 1 de 2021, ocorreu de forma regular, com especial atenção para a proporcionalidade e razoabilidade do intervalo de tempo entre sua convocação e a realização dessa fase eliminatória. Na hipótese, embora prevista a obrigação dos candidatos autodeclarados negros serem submetidos à Comissão de Avaliação Fenótica, o edital número 1, abertura, não estipulou sua data provável, de forma que apenas no edital número 11 foi determinada a data para a realização da etapa. A convocação, que deveria ter acontecido em 26 de abril de 2022, terça-feira, ocorreu somente no dia seguinte, 27 de abril do referido ano, a quarta-feira, estabelecendo que a etapa fosse realizada no dia 1º de maio daquele ano, 2022, um domingo, proporcionando um prazo de apenas 4 dias de antecedência. Os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade previstos no artigo 2 da Lei 9.784 de 99 foram violados pela exigência de um comparecimento pessoal dos candidatos em prazo extremamente curto. O prazo concedido destoa de critérios razoáveis, prejudicando a finalidade pública do concurso, que é selecionar o candidato mais qualificado através da avaliação de mérito e da verificação de sua conformidade com os requisitos estabelecidos pelo ente público. Este entendimento está alinhado com precedentes deste Tribunal de Justiça. A necessidade de que o candidato seja submetido ao procedimento de avaliação étnico-racial subsiste, conforme previsto no edital e no artigo 2º, parágrafo 1º da Lei Estadual 17.432 de 2021. Portanto, não é possível a imediata nomeação do candidato ao cargo pretendido, uma vez que a referida fase é obrigatória. Assim, não cabe ao Poder Judiciário substituir a comissão de heteroidentificação, conforme exige do tema 485 de repercussão geral do Supremo Tribunal Federal. A sentença é reformada para julgar parcialmente procedente o pedido, determinando que o autor permaneça no concurso público em questão,
Ademais, ele deverá ser convocado para a realização do procedimento de heteroidentificação dentro de um prazo razoável, a fim de que seja garantida a legalidade e a isonomia do certame. Nesta toada, tomo conhecimento do referido recurso e lhe dou parcial provimento, reformando a sentença, ônus sucumbenciais redistribuídos. É como voto, eminentes pares. Eu acompanho. Né? E Vossa Excelência, desembargador Durval. Também acompanho, embora a tendência da jurisprudência seja de que esses prazos, embora muito exíguos, esses prazos do mundo virtual, seja sempre a cargo ou ônus do interessado. Não é? Mas, de qualquer modo, eu acho que Vossa Excelência elabora muito bem em verificar essas questões de proporcionalidade. Não é? É claro que ele apenas não fez uma das etapas e Vossa Excelência promove justiça ao deixar o candidato do certame. Também concordo e voto acompanhando Vossa Excelência. Obrigada, Excelência. Tornando definitivo, aliás, o julgamento com recurso conhecido e parcialmente provido, sentença reformada nos termos do nosso voto. Perfeito, Excelência. Muito obrigado. Uma boa tarde e um bom trabalho. Muito obrigada. Para a senhora também. Dando continuidade, nós vamos aqui passar para a próxima sustentação oral na plataforma PJE, que também é da nossa relatoria. Trata-se de apelação cível número 3.707, de 53/2023, final 0167, em que pede a sustentação oral pelo sistema virtual a doutora Aline Angelim, OAB 20.317. Doutora, eu estou vendo que a senhora já está na nossa plataforma. Eu gostaria de perguntar a Vossa Excelência se dispensa a leitura do relatório. A senhora está com o áudio desligado. Dispensa, Excelência. Muito obrigada, a senhora, a partir desse momento, tem 15 minutos para a sustentação. Eu gostaria, de início, estou só abrindo o arquivo, viu, Excelência? Está aqui do meu lado. Um minutinho. Pode ficar à vontade, doutor. Quando estiver preparada, a senhora sinaliza e a gente passa a computar o prazo de 15 minutos. Pode iniciar, Excelência. Ok, muito obrigada. Obrigada. Excelentíssima desembargadora, presidente e relatora, doutora Lisete de Souza, excelentíssimos desembargadores que compõem a primeira Câmara, desembargador Fernando Luiz, desembargador Durval Aires, desembargador Inácio de Alencar, desembargador José Tacílio, a desembargadora Jane May Benevides, Defensoria Pública do Estado, a nossa defensora, aos advogados públicos e privados, senhoras e senhores, eu faço os meus sinceros cumprimentos a vossas excelências. Registro que é um prazer estar aqui. Faço referência à doutora Lisete, que sempre nos recebeu muito bem, né? Uma pessoa extremamente fina, e sempre foi possível com ela fazer despachos, ainda na modalidade de teleconferência. Então, eu registro aqui que é uma pessoa que tem um nível de trato excelente, que eu agradeço verdadeiramente. Todas as vezes que eu precisei procurá-la, me recebeu muito bem. Bom, vamos para o caso concreto, né? Esse caso trata-se de um mandato de segurança proposto pelo hospital. Ocorre que, em março de 2023, o município de Sobral publicou um decreto no qual a Santa Casa, que já existia, deixaria de ter acesso ao seu CNPJ. Então, eles publicaram um decreto em que a unidade Hospital Santa Casa, que já sofreu intervenção durante o período de 6 meses, passasse também a sofrer uma intervenção a partir desse momento no CNPJ da unidade. Porém, o CNPJ da unidade Santa Casa,
ele é idêntico ao CNPJ matriz. Por quê? Porque foi criado o CNPJ há mais de 90 anos, porque a Santa Casa existe há muito tempo, e a partir do momento que se viu a dificuldade financeira da instituição, foi-se optando por criar outras unidades filiadas. Também porque precisava. O Abrigo Sagrado do Coração de Jesus, porque aqui em Sobral não existe abrigo. O Hospital do Coração, porque não existe Hospital do Coração. A partir do momento em que houve a interferência no CNPJ da unidade, ainda que no decreto tenha dito que foi exclusivamente com o CNPJ da Santa Casa, no dia seguinte a essa intervenção, aconteceram várias situações contra as demais unidades. As contas bancárias do Abrigo Sagrado do Coração de Jesus foram bloqueadas. As contas bancárias do Hospital do Coração foram bloqueadas. As contas bancárias da unidade Visconde Hotel foram bloqueadas, de forma que não tínhamos mais nenhum acesso a essas contas bancárias. Ah, mas a conta bancária estava num CNPJ afiliado. Mas a interventora nomeada, a doutora Regina Célia, encaminha para todos os bancos um texto dizendo que ela era interventora, anexava o decreto e pedia a suspensão do acesso às contas. Então, todas as contas passaram a ter acesso exclusivo da interventora. Diante dessa situação, a gente se viu sem poder pagar funcionário. Porém, após isso, nós fomos notificados pela Receita Federal de que nós tínhamos perdido o acesso à Receita. Ou seja, a gente não poderia mais fornecer as informações dos funcionários, as informações, inclusive, de recolhimento de FGTS, de recolhimento das cotas patronais, INSS, enfim, não poderíamos mais, mesmo com unidade filiada. Procuramos, eu fui para diversas reuniões com a presidência, com a superintendência da Receita Federal, e a informação é que tinha se aberto um processo e que o processo era intervenção junto à Receita e que não se poderia mais permitir o acesso para os antigos gestores das unidades, ainda que tivessem unidades filiadas. Não nos restou outra medida a não ser buscar uma tutela jurisdicional, porque administrativamente estavam sendo adotadas inúmeras condutas totalmente contrárias ao próprio decreto. E aqui eu faço referência a uma situação extremamente séria. Antes da existência desse processo de intervenção, a Santa Casa de Sobral e o Hospital do Coração fizeram uma denúncia junto ao Ministério da Saúde, junto ao Ministério Público, e entramos na Justiça, né, porque a gente já vinha esperando. Então, entramos com 9 processos na Justiça Federal contra o município de Sobral. Isso em 2020, bem antes da ocorrência da intervenção. Por que entramos? Porque o município de Sobral estava retendo dos hospitais nos últimos anos o valor correspondente a 90 milhões de reais. E no dia imediatamente posterior ao decreto de intervenção, o município de Sobral entra em todos os processos da Santa Casa e do Hospital do Coração que querem esse dinheiro de volta, é uma grande monta que foi retirada dos hospitais, entra e pede simplesmente que os julgadores extingam o processo, porque agora a pessoa jurídica estava subordinada a eles e eles não queriam que o processo de investigação desse recurso fosse continuado. Eu me manifesto, inclusive, despachei com os desembargadores e com os juízes no sentido de que não havia cabimento para tal situação porque era prévia à intervenção e eles não poderiam interferir. E, de fato, isso vem se mantendo. Tanto é que, recentemente, saiu o relatório da CGU, Controladoria Geral da União, dando conta de tal fraude, de que, de fato, o município estava retendo o recurso da unidade. Bem, então a gente passou, a partir desse momento, da intervenção não apenas no prédio, mas no CNPJ, a passar por 4 problemas. Um problema bancário, ou seja, perda do acesso das contas e da possibilidade de pagar fornecedor e funcionário. 2, não poderíamos mais acessar a Receita Federal para fazer os cadastros devidos. Eu vou fazer um exemplo prático que hoje a gente vivencia. O nosso diretor-geral é o padre Nonato. Ele foi nomeado há aproximadamente 1 ano atrás. Já tentamos inúmeras vezes incluir o nome dele na Receita e não é incluído.
ele não fica como representante legal. Retiraram o nome do próprio bispo da diocese de representante legal da associação. Hoje em dia já há uma conversa mínima com a interventora, no sentido de que vamos tentar ver essa história da forma menos gravosa possível. E eles mesmo tentaram incluir novamente a Dora Padre pela Receita Federal e não foi possível. A nossa angústia é, a gente está numa situação extremamente sui generis. Por quê? Porque nos momentos em que cabe ao município pagar a conta, porque tem funcionários, tem fornecedores, tem equipamentos que foram comprados durante o período da intervenção, ou que foram utilizados durante o período da intervenção, o município diz não, a responsabilidade é da associação. A associação não tem dinheiro, a associação não tem conta, quem movimenta a conta são as unidades filiadas, inclusive a Santa Casa. Ela não tem recurso próprio. Em contrapartida, o município ingressa em feitos em Brasília, onde a Santa Casa tem recursos para receber na monta de 20 milhões de reais, pedindo a liberação desse recurso para ela. Então, ela não quer as dívidas, mas ela quer as benesses. Isso nos angustia muito. Os problemas com relação à questão de bloqueio bancário apenas foram resolvidos com a sentença prolatada pelo juízo de primeiro grau. Porque até a decisão do Dr. Washington, passamos vários dias aqui sem poder pagar um funcionário. Então, houve uma consequência imediata. Mas o banco errou? Não, o banco apresenta para a gente um documento formal, inclusive está nos autos do processo, em que ele recebeu o pedido da interventora para que fosse bloqueado o acesso aos outros gestores. Então, o banco não fez isso à toa. Como a Receita Federal. Logo que protocolamos um pedido na Receita, eles mandam, olha, eu recebi esse documento aqui assinado e eu tenho que seguir esse trâmite. Eles apresentaram um decreto de intervenção, eu vou bloquear o acesso a vocês. Passamos por várias situações que só foram minimizadas pela sentença do Dr. Washington, porque se não tivesse sido assim, até hoje a gente estaria sem acesso mínimo. Registre-se que o decreto de intervenção determina que a interventora deveria abrir conta nova e não pegar as contas antigas da unidade. Mas não foi isso que ela fez. Ela pegou as contas do hotel, do abrigo, da própria Santa Casa, enfim, e começou a utilizar como se dela fosse. Quando, na verdade, o decreto de intervenção determinava a criação de novas contas, até para ser mais fácil fazer a administração e prestação de contas ao final. Então, diante de toda essa situação, a gente conseguiu minimizar essa questão do sofrimento que o hospital passou por conta da interferência em nosso CNPJ. Mas, ainda assim, compreendemos que não há necessidade para o gestor municipal para que ele movimente o Hospital Santa Casa do nosso CNPJ. Há uma grande angústia por nossa parte no sentido de que hoje o Hospital Santa Casa está gerido em nome da Santa Casa. Ele utiliza o nome próprio da instituição para fazer esse movimento lá. Bom, quando a intervenção acabar, está previsto para acabar nesse ano que vem, em abril do ano que vem. Todos os atos que aconteceram aqui durante a intervenção, que foram aproximadamente 3 anos, está lá, esse ato foi formalizado em nome da Santa Casa, porque ela assina como se fosse representante legal da Santa Casa. As dívidas serão cobradas da Santa Casa ou da gestão interventora? Se quem assinou lá, representante legal da Santa Casa. Isso nos coloca num limbo de que não sabemos como vai acontecer isso. Então, temos nos deparado também com situações processuais em que todas as cobranças, inclusive do Hospital Santa Casa, quando vão para a fase da execução, a postura da interventora é dizer que ela não responde por isso. Que a responsabilidade é da Associação Santa Casa e não dela, embora o recurso seja destinado ao hospital. Em contrapartida, se registre que, na data da intervenção, a equipe interventora ficou com 30 milhões de produção anterior à intervenção e que esses valores eram para ter sido utilizados para pagamento
de dívidas anteriores à intervenção, e não para ter sido usado como investimento, enfim. O fato é que esse recurso, que foi produzido antes da intervenção, acabou sendo utilizado por eles como bem e aproveram, né? Sem nenhum tipo de prestação de conta. Diante disso, nos angustia essa continuidade e o risco que há para a unidade de que eles mantenham, a gestão desse CNPJ, né? Já demonstramos, inclusive nos processos jurídicos, o risco, a partir das folhas 177 à frente desse caderno processual, vocês vão ver o tanto de petição que eles juntaram nos processos do Hospital do Coração e da Santa Casa, em que são investigados essa retenção de recursos e que eles pedem exatamente que as investigações parem e os processos sejam extintos. Então, juntamos essas petições também para vocês tomarem ciências do que tem sido feito, né, por parte do gestor. Entendemos também que, embora a decisão do Dr. Washington ela tenha dado parcial provimento ao nosso pleito, gostaríamos de ver que ela fosse revista, no sentido de que não queremos mais que esse CNPJ seja utilizado pela gestão interventora. Pelo risco de se saber quem está movimentando esse processo, gostaríamos que tivesse sido adotado o Instituto da Sucessão naquele caso, como foi durante os 6 meses em que funcionou a Santa Casa antes de interferirem no CNPJ, e essa experiência não é nova. Antes de haver a intervenção na Santa Casa de Sobral, 2 anos antes, eles fizeram a intervenção no Hospital Dr. Estevão e nunca utilizaram o CNPJ do Dr. Estevão. Durante 6 meses na Santa Casa, fizeram vários contratos, contrataram mais de 100 pessoas novas para trabalhar lá. Em nenhum momento, para tal, eles precisaram do CNPJ da Santa Casa. Então, ao que parece, a única intenção de pegar o CNPJ da Santa Casa é não ter que pagar a cota patronal dos funcionários e, em outra monta, não responsabilizar o município de Sobral pelo período da intervenção. Que é importante para a gente que os atos do município sob intervenção nesse hospital sejam responsabilizados, porque recebemos com frequência denúncias de atos que têm acontecido lá e, evidentemente, queremos que seja avaliado isso. Registramos novamente, o nosso diretor, hoje, não tem o nome dele no CNPJ. Ele é diretor da associação, foi ele... Doutora Aline, por favor, já os seus 15 minutos se exauriram. Tá, vou só encerrar, tá bom, Excelência? Pois não. Pode. Tá. Então, diante de tudo isso, eu requeiro a Vossas Excelências que se faça a reforma geral da decisão para fins de decidir que o CNPJ da instituição, né, seja mantido sob gestão da Associação Santa Casa e que o município não tenha acesso a eles. Doutora, a senhora tem que finalizar. Pronto. Regimento de 15 minutos, a senhora já está ultrapassando 1 minuto. Pronto. Finalizei, Excelência. Obrigada, viu? De nada, doutora. Passando agora à leitura da nossa proposta de emenda, na sua parte, diante da sustentação, na sua parte constante nos subitens, tá? Consigno. Primeira apelação. Inicialmente, constata-se de ofício óbice ao conhecimento do apelo interposto pela autoridade coatora. Isso porque, em mandado de segurança, a legitimidade recursal pertence à pessoa jurídica a cujos quadros aquele pertence, pois é esta quem suportará o ônus da decisão. Não se descura o previsto no artigo 14, parágrafo 2º, da Lei 12.016. Contudo, somente se admitiria a interposição do recurso pela autoridade impetrada, caso seu objetivo fosse a defesa de interesse próprio, evitando sua responsabilidade pessoal, o que não é o caso dos autos. Recurso não conhecido, aqui é do município. Precedentes do STJ. Segunda apelação. A Lei Federal 12.016 de 2009 estabelece em seu artigo 1º que o mandado de segurança tem lugar, primeiro,
para proteger direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que ilegalmente ou com abuso de poder alguém sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte de autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça. Sob esse enfoque, o cerne da questão devolvida a esta instância revisora consiste em definir se o ato da autoridade coatora que decretou a intervenção administrativa com fundamento no Decreto-Lei 3.133 de 2023 no Hospital Santa Casa de Misericórdia de Sobral e estipulou seus limites, violou o direito líquido e certo da impetrante. Acerca da requisição administrativa, a matéria recebeu tratamento constitucional no artigo 5º, inciso 25 da Constituição Federal e no artigo 15, inciso 13 da Lei 8.080 de 1990, de modo que suas características são a unilateralidade, a autoexecutoriedade e a onerosidade ulterior, tratando-se de ato discricionário justificado pela existência de fato gerador consistente em situação de eminente perigo público. No caso sob exame, o ato administrativo se fundamentou, como dito acima, no Decreto 3133 de 2023, que determinou a intervenção na Associação Santa Casa de Misericórdia de Sobral em face da situação de iminente perigo observada no Hospital Santa Casa de Misericórdia, que funcionava em meio à confusão financeira e má administração, colocando em risco a oferta de serviços públicos de saúde, o que enseja a possibilidade de requisição e recobre a medida de legalidade. Já em relação aos limites da intervenção, ainda que o supracitado decreto interventivo tenha especificado que a requisição recai apenas sobre o hospital, artigos 1º, 2º, 4º e 5º do decreto multicitado. A existência de única inscrição no cadastro de pessoas jurídicas, de fato, poderia gerar confusão quanto aos limites da atuação da interventora nomeada. Assim, correta a concessão em parte da segurança para garantir à associação a gestão plena de suas filiais, uma vez que possuem fins diversos daquele que se pretende preservar com a intervenção e a gestão compartilhada do CNPJ, mas garantir que o hospital, enquanto durar a intervenção, seja administrado por gestor designado pelo município de Sobral. Demonstradas a legalidade da requisição administrativa e a necessidade de elucidar os seus contornos, principalmente referentes à utilização do CNPJ da associação, a manutenção da decisão proferida pelo judicante singular é medida que se impõe, visto que amparou o direito líquido e certo da impetrante na exata medida da sua violação. Nesta toada, tomo conhecimento do recurso da autoridade coatora, aliás, não conheço do recurso da autoridade coatora e do recurso da parte impetrante, conheço e não lhe dou provimento. Sentença mantida, honorários incabíveis na espécie, artigo 25 da Lei 12.016 de 2009, submeto. Desembargador Duval. Desembargador Inácio. Com a eminente relatora. Excelência. Então, tornando definitivo o julgamento deste MS, deste recurso, em verdade, eu não conheço o recurso da autoridade coatora e da parte impetrante, conheço, mas lhe dou, sou pelo improvimento. Sentença mantida, honorários incabíveis na espécie, como dito antes, em conformidade com o artigo 25 da Lei 12.016 de 2009. Passamos agora aos processos extra-pauta. E, doutora, muito obrigada pela participação. Do extra-pauta, eu gostaria, antes de anunciá-los, de pedir aos eminentes julgadores se confirmam já todos os votos provisórios lançados nas duas plataformas. Excelência, depois do minucioso exame de todos os votos,
confirmo na íntegra. Perfeito, tanto no SAGE quanto no PJE. A plataforma também. Tá, perfeito. O Vossa Excelência, desembargador Durval, vai na mesma linha. De repente, a gente pega e ainda faz uma terceira. Então, como dizia o nosso querido Suenor, na mesma toada. Eu lembro. Uma plataforma sentimental, eu também. Minha Nossa Senhora. Pois então, nesse processo extra-pauta de relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, no PJE, é o 331-37, dígito 57. É um conflito de competência que foi devidamente conhecido e provido, reconhecendo a competência do juízo suscitado da 34ª Vara Cível desta comarca, acompanhado por todos os pares. Agora, os processos em pauta da relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, nós temos no SAGE de o 1 e o 2. É na PJE, né, amiga? PJE. A senhora aqui, por isso que eu vou voltar. Pois eu vou voltar aqui para as minhas anotações, que vai do primeiro na nossa pauta, tá? Vai do 1 até o 53. Então, todos acompanharam o eminente relator, por quanto à unanimidade, o voto lançado por Sua Excelência. Do desembargador Inácio de Alencar Cortez Neto, que vai do 54 até o 60, igualmente, todos os eminentes pares acompanharam o voto lançado no sistema de maneira provisória e agora tornado definitivo. Então, há unanimidade. Sob nossa relatoria, que vai do 61 até aqui, são 7, salvo engano, até o 67, os eminentes pares acompanharam o voto já lançado por esta relatora, porquanto há unanimidade. Na plataforma PJE, nós temos de 1 a 3 da nossa pauta, sob a relatoria do eminente desembargador Fernando Luiz Mendes Rocha, que está de férias. E da relatoria do eminente desembargador Durval Aires Filho, é o 4 e o 5, que todos já acompanharam o voto lançado por Vossa Excelência, porquanto há unanimidade. Na relatoria do eminente desembargador Inácio Alencar Cortez Neto, que vai do 6 até... Aqui o desembargador trabalhou um bocado. Até o 20, nós todos já acompanhamos o entendimento de Vossa Excelência lançado em cada um dos recursos, porquanto há unanimidade. Quanto aos de nossa relatoria, igualmente obtivemos, por unanimidade, o acompanhamento de Vossas Excelências, com exceção desse nosso 21, que é o primeiro, já foi motivo de sustentação oral. Então, a partir do 22 até o 33, e aqui também, salvaguardando o já anunciado 32, nós temos a unanimidade do voto dos eminentes pares nos termos do nosso voto lançado, tá? Porquanto, encerramos assim a nossa pausa. Encerramos aqui a nossa pauta e eu indago dos eminentes pares se tem alguma colocação, algum voto para lançar. Então, por favor. Apenas para registrar a ausência do nosso colega, doutor Tarcísio, e que ele tenha um resultado de saúde pronta e logo que venha brevemente aqui ao lado do desembargador Inácio. Oxe, eu acompanho Vossa Excelência, mas eu sou muito agoniada, e então, no dia mesmo do ato cirúrgico, eu já entrei em contato. Isso, graças a Deus. Eu conversei na noite do dia mesmo, da cirurgia.
Ele já dormiu um pouquinho, né? Isso, isso. Vixe, eu sou uma pilha. Eu fico acordada. É mais cansa. Todo ato cirúrgico tem seu risco e é muito desgastante, né? Ele está num pós-operatório bastante positivo, que assim permaneça. E, inclusive, aqui eu registro que, por favor, ele permaneça em licença médica, tanto quanto os dias se fizerem necessário para a recuperação plena. Não tenha dúvida disso. Exatamente, exatamente. E ele que é medroso. Na noite anterior, gente, ele acordou, a doutora Raquel disse, eu estou respirando também, eu não vou mais não fazer a cirurgia. Acredita, gente? Eu ri tanto, gente. Eu ri muito. Alguma outra menção a senhora tem, doutora? Não? A senhora tem, doutora defensora? Não? Esse era o único voto? Eu gosto muito de literatura. Ser um personagem ideal de Miguel Cervantes. Todo mundo gosta do Miguel em Dom Quixote. Que é aquela luta contra o moinho. Mas o melhor romance dele não é esse. É novelas exemplares, onde os personagens são realmente exemplares. Miguel Cervantes perdeu uma mão na Batalha de Lepanto. Foi Bom, diante da manifestação de todos os presentes, inclusive da procuradora e da nossa amiga e também douta defensora pública, não há mais nenhuma moção, dou por encerrado definitivamente a presente sessão. E muito obrigada.